Senhor para a igreja. Estou feliz por estar aqui. Vocês perceberam que eu cheguei atrasado e nós estávamos no local para chegar aqui. Foi difícil porque nós tivemos que mudar de ponto porque o ônibus não passava. E chegamos aqui. Eu quero que a igreja me perdoe em nome de Jesus. Esse não é nosso costume, mas chegamos aqui. Amém? E espero que o pastor Adelson e o pastor Ariel me perdoem também. E todos os obreiros. Amém? Antes de pregar a palavra de Deus, a minha filha canta em Guarani. Eu gostaria de tocar um hino para ela cantar em Guarani, se vocês querem escutar. Entendeu? E se vocês entendem, no final, se vocês entendem, eu dou um presente para vocês. Tá bom? Eu quero convidar a Rebeca. Cumprimento esse irmão para o Senhor, amém. Entenderam? Vocês entenderam? Viu? Essa língua aí foi a língua que eu escutei quando cheguei no Paraguai. Não é verdade? E estou escutando ela há 13 anos já. E você sabe que lá no Paraguai, escutando essa língua em Guarani, eu já faço para. Eu posso ganhar meu pão cada dia falando essa língua, mas eu não posso viver dela, porque é uma língua muito difícil. E graças a Deus, a minha filha Rebeca, ela está estudando lá no Paraguai e ela tira 5, que é a nota máxima do Paraguai, no idioma guarani, falando e escrevendo. E tira 5 também em espanhol, falando e escrevendo. Em português eu não sei quanto ela vai tirar, mas já sabe falar português também. Graças a Deus. Abrimos nossas Bíblias no livro de São Mateus. Livro de São Mateus. Capítulo 28. Capítulo 28, versículo 19. Eu vou ler.
Está escrito assim, Mateus 28, 19: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Há uma diferença do discípulo. Tem muitos obreiros que são obreiros e ainda não são discípulos. Você sabia disso? O obreiro, quando não é discípulo, ele só traz problema para o pastor. Agora, quando ele é discípulo, ele é obediente. Aí uma diferença. E nós, como membros de uma igreja, nós temos que ser discípulos de Cristo e fazer mais discípulos, trazer outro conosco. Você sabia que muitas igrejas estão se acabando porque ela ganhou muito, encheu de membro, muita alma para Jesus, mas pouco discípulo? E os discípulos é algo interessante na igreja. Agora eu te pergunto, você é discípulo? Você é discípulo? Este ano de 2014, você já fez algum discípulo? Alguns pastores reclamam comigo o seguinte: ele disse assim, missionário Carlinhos, aqui no Brasil nós temos um problema muito sério. De dezembro até março, o recurso econômico da igreja cai muito, porque o pessoal quer sair de férias, quer sair de passeio e deixa a casa de Deus abandonada e nem contribui com dízimo e oferta. Ele vai para o passeio e leva seu dízimo com ele, e na volta ele já volta sem nada, para começar tudo de novo. E lá no Paraguai, eu dou graças a Deus, porque lá não tem carnaval. E tinha que terminar essa porcaria aqui no Brasil também. Fala sério, não seria bom? Mas a coisa está tão difícil que eu já escutei. Eu vivo no Paraguai, eu já escutei que já balada gospel. É verdade que tem isso aqui? Balada gospel? E já criaram o carnaval gospel. Que coisa terrível. Diz o pastor Silvio Malafaia que só falta o inferno gospel. Mas eu dou graças a Deus que eu espero que essa igreja aqui seja uma igreja que não vai no carnaval gospel. Não é verdade? Ou vai? Não vai não é verdade? Porque o mundo tem que seguir nosso exemplo e não nós seguir o exemplo do mundo. Pode chamar de chato, quadrado, mas vamos seguir fazendo discípulo em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Pouco tempo eu estava lendo alguma coisa na página do pastor Paulo Miguel, e ali dizia que ele chegou na igreja em 1900, e vai bastante tempo, ainda jovem, chegou, depois foi batizado, e eu não sei se ele estava referindo a essa mesma igreja aqui. Então o tempo passou, ele já é pastor dessa igreja há muito tempo. E a coisa que nós estamos vendo hoje, que tem algumas igrejas que você chega e encontra um grupo de crente, o ano que vem, quando você vem, já encontra outro grupo, aquele grupo saíram e já tem outro. Outro dia eu fui pregar em Piúmas, domingo passado. A igreja de Piúma é parecida com essa daqui. E quando termina a igreja, lá no fundo assim, ela termina e embaixo dela tem tipo uma garagem. E veio outra igreja e alugou aí no fundo, aí debaixo da igreja praticamente. Eu falei assim, como pode um negócio desse? Já que tem uma igreja que ganhando alma, tinha que respeitar, mas não tem respeito mais. Mas nós somos um povo abençoado porque somos discípulos de Jesus Cristo. E os discípulos de Jesus, eles foram obedientes. Jesus mandou ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, ensinar, fazer discípulos. E Jesus deu uma recomendação para eles, Atos 1:8, para eles ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E eles ficaram e foram revestidos de poder. No capítulo 2 de Atos, diz que o Espírito Santo caiu sobre ele porque ele estava esperando. E quando nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós somos abençoados. E as enfermidades têm que sair da nossa vida em nome
de ser orgulhosa, eu curo ela. E sabe o que aconteceu? Na outra quinta, no outro culto, essa irmã passou no púlpito e falou assim: aquele dia quando o missionário falou era para mim. Eu estava doente há muito tempo, mas era orgulhosa. Eu pedi perdão a Jesus e me humilhei e a enfermidade desapareceu. É uma questão de honra. Jesus chegou no lugar e não pôde fazer milagre, porque o pessoal, ele falou assim: não há profeta sem honra, a não ser no meio de sua casa, sua parentela ou na sua pátria. Então que muitas vezes o nosso milagre não vem da nossa vida, porque nós não honramos o obreiro, não honramos pastores. Nós queremos pastores só no momento difícil, o momento de bonança da nossa vida, nós fazemos o que quer. Mas se nós somos obedientes a nossos pastores e a Jesus Cristo, o milagre de Deus acontece na nossa vida. A depressão vai embora da sua vida. Até a esposa do diabo vai sair da sua vida. Sabe quem é a esposa do diabo? É uma enfermidade que está matando muito crente. Diabetes. Essa é a esposa do diabo, porque é uma enfermidade terrível. Mas lá no Paraguai eu tenho duas pessoas que foram libertas da esposa do diabo. Um estava com diabetes crônica, não podia mais nada, Jesus curou ele. E outra foi uma irmã que congregava comigo agora, chegou na igreja, tinha que cortar o pé dela, estava um buraco assim em cima do pé. Tinha diabetes nervosa, esposa do diabo ainda nervosa ainda. Eu não entendo isso. E Jesus curou ela de todo aquele mal em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos que entender. Minha mãe, ela cortou a perna com essa diabetes. Eu tenho raiva de diabetes. Meu irmão com esse demônio também. E o outro, meu irmão também. E o outro também. E eu dou graças a Deus que eu fui medir quando estava o açúcar, saiu 80. Eu pensei que eu estava muito gordo, porque meu açúcar estava muito alto. E eu fui lá, graças a Deus, meu açúcar estava 80. Eu falei: estou livre da esposa do diabo. E então, essa maldição da minha família, ela tem que ser cortada em mim. Eu tenho que cortar isso em nome de Jesus. Eu sei que tem muito crente sofrendo com depressão, pressão alta e diabetes. Eu brinco que diabetes é a esposa do diabo, mas parece mesmo. Porque é uma enfermidade terrível que está acabando com a alegria. A pessoa chega numa festa, não pode comer bolo, não pode comer bombom, não pode tomar Coca-Cola. Que desagradável. Então, irmãos, fazer discípulo, ensinando. Nós precisamos que Jesus levante um grupo de discípulos, porque o Brasil precisa, o Paraguai precisa de homens e mulheres que preguem a palavra de Deus. Basta de show. Sabe o que? Basta de show. Porque o show não liberta ninguém. O que liberta é a palavra de Deus. Outro dia eu falei: quem fala que nunca teve problema no matrimônio é um tremendo mentiroso. Ah, mas será que um crente já teve problema no matrimônio? Será que um pastor tem coragem de falar que teve um problema no matrimônio? Eu falo assim: Adão foi o primeiro. Teve um problema de matrimônio. Lembra? É verdade ou não é? Quando Deus chegou para ele: Adão, de onde está? Adão falou: estou escondido. Por quê? Comeu da fruta? Comi. A mulher que tu me deste, a primeira coisa acusou até Deus e a mulher dele. Entendeu? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Casou com a filha do rei. E um dia a filha do rei viu ele dançando, murmurou contra ele, criou um tremendo problema no matrimônio. Era segundo o coração de Deus. Salomão nem se fala. Salomão, a mulher fizeram desviar. Também comiu mulher até eu. Não é verdade? Se o cara tem 1000 mulheres, vai ter 1000 sogras. Você pensa bem, você está com uma sogra só e está reclamando. Salomão tinha 1000 sogras falando no ouvido dele. Já pensou desagradável? Você com uma só está pensando em abandonar o Rio e ir para São Paulo. Salomão tinha mais que ele. Não é verdade? Mas agora você não tem que falar mal da sogra, não. A minha sogra é uma bênção na minha vida. Sabe por quê?
Não é que eu nunca tenho problema no meu matrimônio, eu oro para que nunca tenha. Não. O dia que o problema acontece no matrimônio, você tem que ser abençoado para sair desse problema em nome de Jesus. Amém? Uma cantora publicou assim: eu me casei 12 vezes e divorciei 12 vezes. Aí disse: homem não presta. Será? Se homem não prestasse, alguém vai casar 12 vezes com homem se não presta? Alguma coisa está acontecendo, não é verdade? E no meio do povo de Deus está acontecendo muito divórcio no meio do povo de Deus. Nós necessitamos fazer discípulo em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos vencer a barreira, porque está acontecendo muita coisa no meio do povo de Deus que não pode acontecer. E nós temos que vencer. Quando nós somos discípulos, podemos parar esse demônio do divórcio no meio do povo de Deus e podemos parar tudo de errado que está acontecendo no povo de Deus. Mas precisamos ser discípulos em nome de Jesus. Amém? Eu não sei, quando eu passava perto de uma igreja, eu escutava aquele hino evangélico lindo, hino que me chamava a atenção, que cantava, me parece que era um cantor cristão, quando o Senhor estendeu as suas mãos para mim. Era muito lindo escutar esse cântico. E quando eu ia no culto que eu sentava, escutava os pastores cantando esse hino: fala a Deus. Você lembra desse hino? Então, escutava esse hino e falava: que coisa linda é a Igreja Assembleia de Deus cantando maravilhosamente. Mas então, nós entregamos nossa vida a Jesus. Eu cheguei numa igreja com a vida toda destruída e Jesus mudou minha vida e fez de mim um discípulo. E você já é discípulo? Agora, o que tira um crente da igreja? Nada, a não ser que ele queira sair. Sabe por quê? Porque Paulo diz que nada nos pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: a luta, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada, nada, ele diz, pode separar. Um crente verdadeiro, humilde, ele não se desvia, porque ele sempre está buscando mais do Senhor. E quem busca mais do Senhor, o Senhor sempre vai dando, vai dando, vai dando. E cada vez que o Senhor vai dando, o crente vai avançando e não tem desejo de voltar atrás. Amém? Não deixa que nasça desejo de voltar atrás na sua vida, não. Tinha uma igreja que eu conheci, ela fechou umas quantas vezes, mudou de pastor umas quantas vezes, mas ela tinha um crente que a igreja fechava, mudava de pastor, mas ele não mudava de igreja. Esse ficou ali. Irmãos, eu vi uma igreja no Paraguai, ela tinha mais de 300 pessoas debaixo de uma tenda. É tenda que diz ali? Essa tipo de circo. E depois a igreja construiu um templo lá na cidade do Jacareí. Ela construiu um templo, ela tinha 30 jovens. Ao sábado, só jovem tinha 30. Um culto lindo, uma igreja 15 por 12. Veio um grupo, construíram a igreja, construíram a casa pastoral e estava uma bênção a igreja. E de repente, hoje ela se encontra fechada. Por quê? Porque o pastor não fez discípulo. No dia que ele foi embora, não tinha um obreiro para assumir a igreja no lugar dele. E hoje eu passo lá, a igreja está fechada. Uma igreja que eu vi com só jovens tinha 30. E agora eu fico triste, porque eu vejo aquele matagal do lado da igreja e a igreja fechada. Que coisa desagradável. Eu lutando para comprar um terreno e o outro lado com a igreja fechada, com casa pastoral tudo fechado. Queria que desse para mim, mas eles preferem manter lá fechada do que doar para os outros. Que coisa desagradável está acontecendo, não é verdade? Então nós vemos isso aí acontecendo aqui no vizinho chamado Paraguai. Eu cheguei nessa cidade onde eu estou, tinha 30 igrejas. E eu pensei assim, é muita. Mas depois que eu cheguei, já abriram umas 40. Em 5 anos que eu estou aí, abriram 40 novas igrejas. Mas o que passa? Você não vê os crentes, você não sabe o que está acontecendo. Sabe por quê? Essa
Juan Eulógio Estigarribia. Agora, mais fácil, cidade de Campo Noé, Caraguaçu. Sabe por quê? Porque nós temos visto muitas pessoas aparentemente abrindo muitas igrejas, mas a maior igreja da nossa cidade lá, ela tem 150 membros. O grupo bom é a igreja Filadélfia, e a igreja Universal está lá, vazia. Eu já passei no culto com 5, 6 pessoas. A coisa está difícil, mas eu quero oração nessa igreja. Você vai orar para mim? Porque esse ano de 2014 nós queremos fazer algo diferente para o Senhor. Nós queremos sair a campo. Eu já batizei mais de 25 pessoas nessa cidade, mas é pouco ainda. Eu quero alcançar, eu quero fazer um batismo no Paraguai de 104 pessoas. Mas como? Com a ajuda de vocês em oração. Eu preciso da ajuda de vocês em oração, em nome de Jesus. Ora para a cidade chamada Campo Noé, ou Juan Eulógio Estigarribia, Paraguai, porque nós estamos aí há 5 anos e muitas vezes é muito difícil. Já é a sexta igreja que eu estou levantando, 6 igrejas. Antes eu trabalhava na Pastor Isidoro Borges, peguei igreja, toda igreja que eu peguei tinha algo acontecendo. E então, depois o pastor Sonia falou comigo: agora vamos abrir uma igreja e você vai trabalhar. Mas não é fácil começar uma igreja do zero. Ali da minha filha, eu fiz muitos cultos, eu, ela e Manuela, nós 3. E tinha que preencher o horário de culto, eu, ela e Manuela. Minha filha pegava as pastas e colocava nas cadeiras. Todo culto ela pegava as pastas e colocava nas cadeiras. E as cadeiras estavam vazias. E nós fazíamos culto, eu e ela e minha esposa, só para as cadeiras. E as cadeiras nunca murmuraram. Essa é a parte boa. Sabe o que aconteceu? De repente chegou uma senhora que falava só Guarani. E a neta dela com ela. Eu pregava e minha esposa tinha que falar, traduzir para ela, porque ela só entendia o Guarani. E de repente a igreja começou a crescer. E estamos lá, estamos num grupo bom. Alguns voltaram para o Brasil, outros foram para o outro lado, mas a igreja se firme marchando em nome de Jesus. Então, cada vez que eu vejo uma igreja forte, eu glorifico o nome do Senhor. Porque se a igreja não é forte, ela não pode vencer. E nós podemos vencer fazendo discípulo em nome de Jesus de Nazaré. Você é um discípulo? Olha para o seu lado aí. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você é um discípulo? Não. O discípulo é obediente. A pessoa que não é discípulo é desobediente. Mas o discípulo, ele é obediente. Faz 2 anos. Olha você, o que é ser discípulo? Eu fui para o Paraguai em 2001, né? Chegamos no Paraguai. E no lugar onde eu fui, eu não tinha telefone. Nem televisão saiu naquele lugar. Gujabeira. Agora sim está bem assaltado, mas não tinha nada disso. E sabe o que aconteceu? Fiquei 2 anos sem vir no Brasil. Cheguei aqui no Brasil na casa da missionária Malvina, chamei a casa da minha irmã, perguntei para a minha irmã: e aí, como está a mamãe? Meu sobrinho atendeu e me disse: sua mãe está bem, vovó está bem. E eu perguntei: e o vovô? E ele me respondeu: você não sabe? Aí o coração dele, eu falei: o que aconteceu? E ele me disse assim: você foi em outubro para o Paraguai e vovô faleceu em fevereiro do ano seguinte. Ou seja, eu fiquei sabendo 1 ano e 7 meses depois. Aí você pensa assim: se a gente não é discípulo, a gente quer chutar tudo para o alto e deixar. Mas Deus está no comando da obra. Deus sabe o que faz. E eu não deixei ferir meu coração. Agora eu cheguei no Espírito Santo, agora semana passada, depois de 2 anos sem ver minha mãe, cheguei em Piúma. E aí um pastor de Linhares, Espírito Santo, me chamou e falou: quero que você esteja
terça na casa da minha mãe e quarta-feira eu tenho que sair 6 horas da manhã. 2 anos sem ver minha mãe, fiquei praticamente 1 dia e meio. Mas isso é você ser discípulo. Quando você é discípulo, você obedece a palavra de Deus. E obedece como aquele centurião romano que Jesus chegou perto dele e falou assim: não precisa entrar na minha casa, diga a palavra e meu criado será curado, porque eu sou homem, baixa autoridade. Quando você está debaixo da autoridade de Jesus, Jesus te dará autoridade para você vencer todo o mal em nome de Jesus. Mas agora, quando nós não respeitamos a autoridade, eu fico aqui assustado. Eu não sou assim, eu aprendi de maneira diferente. Eu não dirijo moto sem minha carteira de habilitação. Eu não saio de casa sem capacete na minha cabeça. Então, de repente, eu encontro um grupo de crente andando sem capacete e a lei diz que tem que usar capacete. Eu encontro um grupo de crente dirigindo sem carteira de motorista, fugindo da polícia e depois estão no púlpito pregando, dizendo que é crente. Não pode um negócio desse. Não pode, porque a lei do país não permite. Se você bate um carro sem documento, Romano 13 diz que nós temos que estar sujeitos a toda a autoridade. Esse é um discípulo. Entendeu? Uma vez no Paraguai, eu tinha minha habilitação para conduzir moto, mas só que venceu. E eu pensei assim, pedi na cédula paraguaia, falei, só vou sair de moto quando minha cédula paraguaia chega, minha identidade paraguaia. Porque então eu vou fazer minha nova carteira de motoqueiro. Eu pensava que ia demorar 20 dias. Eu estava pronto para esperar 20 dias. Sabe quanto tempo levou? 4 meses. E durante 4 meses eu deixei minha moto guardada em casa até que saiu minha nova carteira. Então eu peguei minha moto e saí. Minha palavra estava em jogo. Isso é ser discípulo, irmão. É estar debaixo da palavra de Deus. Aí você pode dizer ao demônio para ele sair. Nós não vamos ficar dando ordem ao demônio toda noite. Vamos mandar ele embora e ele vai quando nós obedecemos a palavra de Deus. Eu já fui em igreja lá no Paraguai que o pastor falou: sai, demônio. O demônio falou: não sai. E ficaram 1 hora aí lutando com o demônio. Eu falei: não podemos. Jesus nunca passou tempo lutando contra o demônio. Jesus dava uma ordem para o demônio e o demônio ia embora. Jesus dava uma ordem à enfermidade e a enfermidade ia embora. Jesus dava uma ordem, tudo acontecia. Porque ele chegou diante da tumba de Lázaro, ele falou assim: Pai, eu sei que sempre me ouve. E disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Irmãos, eu fico abismado que eu passo em alguma igreja, os milagres não acontecem mais. Sabe por quê? Eles fazem teatro da filha de Lázaro e Jairo, né? Faz teatro da ressurreição de Lázaro, faz teatro da ressurreição de Dorca, para mostrar para o povo como seria um milagre na igreja. Mas Jesus quer fazer milagre real no nosso meio. Não podemos viver de teatro, não podemos viver de palhaçada. Temos que viver a verdade da palavra de Deus, porque Jesus disse: esses sinais seguirão que crê. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônio, tomarão na mão serpente, e se tomarem uma coisa mortífera
ela vai ter com a formiga ou preguiçoso. Sabe que Deus com preguiçoso quer vir a Deus, Deus não tem com a formiga. Porque Deus odeia a preguiça. Deus não gosta de pessoa preguiçosa. Eu não li a Bíblia. Por que você não leu a Bíblia? Não tenho tempo. Por que você não orou? Não tenho tempo. Como? Se Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo. A única coisa que nos falta é disposição. Porque tempo nós temos de sobra. Amém? Seja no banheiro, seja diante do seu celular, seja diante do seu computador, você pode orar em nome de Jesus e Jesus te escutará. Vamos ser discípulos de Jesus? Então vamos ler a Bíblia e vamos seguir a Jesus firmemente. Amém? Nessa terça-feira estarei voltando para o Paraguai. Um calor aqui de 45, mais ou menos, não é verdade? E vou encarar um calor de 45 lá no Paraguai também. Graças a Deus. Mas só que em maio, enquanto vocês estão encarando um frio de 22 graus aqui, eu estou encarando um friozinho, 0, 12, 0 grau. É bom, na verdade? Então, peço à igreja aqui de Nova Iguaçu que ore por nós lá no Paraguai, para que o Senhor possa abrir as portas para nós. Amém? Para que o Senhor possa abrir as portas para nós, para que possamos ganhar alma. E eu preciso de um terreno na cidade de Campo Novo, e quero que você me ajude em oração. Quero um terreno grande para construir um grande templo lá, porque quero ter muitas almas, muitos discípulos naquele lugar. E espero que você me ajude em oração. Amém? Vocês vão me ajudar? Quando eu mandar uma carta para o pastor Paulo Ferreira dizendo assim: olha, compramos um terreno, você vai falar: eu ajudei em oração. Amém? E eu quero que vocês orem verdadeiramente, porque nós precisamos. Ali está minha esposa, meu filho, minha filha, são meus ajudantes na obra de Deus. O Samuel ajuda bastante. Ela está dormindo, entendeu? Mas você sabia que eu tenho oração todos